De volta com o cenário político nesta terça-feira. O Aldo Ferreira está aqui dizendo, viu, Vonulfo, que conheceu o Fábio Dantas, tirou uma foto com ele. Tá ótimo, então. Espero que você tenha prestado atenção também, seu Aldo, nas propostas. É o mais importante, tá bom? Então, participe do programa de hoje através das nossas redes sociais, Twitter, WhatsApp e Instagram. A gente tem uma entrevista agora com o Rogério Marinho, né, Vonulfo? Exatamente, Carol. A gente exibe agora essa conversa que você teve com o pré-candidato ao Senado, Rogério Marinho, do PL, que também está aqui em Mossoró. Ele conversou com a gente sobre a campanha, as intenções de votos nas pesquisas e a rejeição ao presidente Bolsonaro no Nordeste. Olha, primeiro agradecer aqui a oportunidade de dizer que, chegando ao Senado da República, nós temos um compromisso muito claro com o Estado do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte precisa de um programa consistente de desenvolvimento para gerar emprego e renda a partir da infraestrutura que está instalada, né? Nós conseguimos, ao longo do período em que estivemos como ministro, trazemos as águas do São Francisco aqui para o Rio Grande do Norte, a partir de Jardim de Piranhas, ali naquela região do Seridó, da região central do estado, até a barragem Armando Ribeiro Gonçalves em Açu, e agora a construção do ramal do Apodi, né, que vai contemplar 34 municípios da região do Oeste. Então nós precisamos agora complementar essa ação fazendo uma integração das macrobacias. Isso vai dar ao estado do Rio Grande do Norte a segurança hídrica tão sonhada, eu acho que de uma forma centenária pelos nossos ancestrais, pelos nossos avós, pelos nossos ascendentes, para darmos uma segurança para o nosso futuro, né? Isso vai permitir que os perímetros irrigados sejam estabelecidos, que os empregos sejam gerados e que a população, principalmente os mais jovens, tenha uma perspectiva de ocupação num espaço de curto e médio prazo. Além disso, nós acreditamos que há uma necessidade de, no Senado da República, votarmos leis que dizem respeito à questão da educação técnica nas escolas de ensino médio. Nós temos hoje um currículo enciclopédico a partir do primeiro ano do ensino médio até o terceiro ano. São, se não me engano, 14 matérias, além de 5 ou 6 matérias transversais. E esse é o momento em que o jovem precisa se qualificar para ingressar no mercado de trabalho. Então, há uma necessidade de revisarmos o nosso currículo para prepararmos esses jovens para que eles possam ser inseridos de forma produtiva. Uma das grandes dificuldades na obtenção do emprego é a qualificação. Uma outra questão que nós temos um compromisso de trabalharmos é justamente a defesa de valores que são fundamentais para a sociedade brasileira. Então, desde a questão da defesa da família, com tudo que isso pode significar, que é a questão do direito à vida, contra a liberação de drogas, contra a liberação do aborto de forma indiscriminada, né? Nós acreditamos na liberdade de expressão, de crítica, de religião. São valores que nós vamos defender no exercício do mandato do Senado da República. Quem são os suplentes que o senhor vai apresentar? Os suplentes são o empresário Flávio Azevedo, que é da região do Seridó, oriundo de Jardim do Seridó, né? E o vereador Igor Targino, né? Que é vereador da cidade de Macaíba. Nós acreditamos que, desta forma, nós estamos representando os empreendedores que formam aqueles que levam a economia do Estado, né? São aqueles desde o pequeno comerciante, o pequeno empreendedor até o médio e grande empresário, e o operador político que está mais próximo à população, que é o vereador. Nós temos pouco mais de 1.500 vereadores espalhados pelos 167 municípios do estado. Eu comecei minha vida pública como vereador e acredito muito na valorização, né, desse agente público tão importante. O senhor está participando há alguns dias aqui de reuniões nos bairros de Mossoró, e além dos encontros da campanha, mas de movimentos que estão sendo, inclusive, organizados e levados pelo prefeito Alisson Bezerra. O prefeito Alisson Bezerra, que esperou um pouquinho para oficializar e publicizar o apoio a Rogério Marinho, Fábio Dantas, mas que agora vem organizando estas movimentações. Qual é a importância de Mossoró e do apoio de Alisson Bezerra nessa campanha? Olha, o prefeito Alisson hoje tem mais de 80% de aprovação da população de Mossoró e não é por acaso, né? Ele tem conseguido, ao longo dessa primeira metade do seu mandato,
fazer uma administração extremamente dinâmica, né, levando em consideração as necessidades da população da cidade. Essa capacidade de empreendedor, de administrador e esse relacionamento com a população são fatores, sem dúvida nenhuma, importantíssimos para fazer com que ele tenha chegado a esse índice de popularidade. E o apoio do prefeito Alisson para nós é muito importante, porque é um respaldo à nossa pretensão de chegarmos ao Senado da República e um compromisso que é reafirmado com a cidade de Mossoró e com o seu entorno. Mossoró hoje é a região mais rica do estado do Rio Grande do Norte em termos de potencial e também em termos de concretude. Nós temos aqui o calcário, nós temos aqui o minério, nós temos aqui o sal, nós temos aqui o petróleo, o gás, as águas subterrâneas, nós temos aqui a fruticultura irrigada, enfim, nós temos aqui um manancial extraordinário de potencialidades que precisam ser tratadas de forma adequada para conseguirem gerar mais emprego, mais oportunidades para a população local. Além dos investimentos em infraestrutura, na melhoria da qualidade de vida da cidade, o nosso compromisso com a cidade de Mossoró, com as cidades do entorno, para que o desenvolvimento, para que as ações do nosso mandato se voltem para essa região de uma forma muito diferenciada. Os recursos para o complexo viário que foi prometido pelo senhor Alisson Bezerra e já anunciado pelo prefeito de Mossoró, tem previsão de serem liberados? Bom, na verdade isso já é uma concretude, né? Os recursos já foram empenhados a favor do município. Agora a bola está com o município para a realização do processo licitatório, a contratação do convênio junto à Caixa Econômica e o início das obras. A partir daí, em função das medições que serão feitas, as liberações vão ocorrer. Então, nós agora estamos em outro estágio, né? Estamos buscando novos desafios. Hoje pela manhã me perguntaram a respeito desse complexo tão importante que liga as duas BRs que passam na cidade de Mossoró, a 304 e a 101, né? E todo o desenvolvimento que será gerado naquela região, né? E eu dizia, olha, nós somos o instrumento, né? Mas quem conhece a especificidade, a particularidade, a necessidade de quem mora em Mossoró é quem administra a cidade ou quem faz atividade política de uma forma distrital. Então nós aqui queremos ressaltar o comprometimento do prefeito que nos procurou e nós apenas viabilizamos o recurso para que esse sonho se torne realidade em breve espaço de tempo. Como é que o senhor vê esses resultados da pesquisa, a desaprovação do presidente Jair Bolsonaro, a avaliação do presidente Jair Bolsonaro aqui no Rio Grande do Norte? O senhor acha que pode, inclusive, atrapalhar um pouco a campanha? Bom, vou começar pelo fim, tá? Eu acredito que o homem público, ou seja, aquele cidadão ou cidadã que se coloca à disposição da população para ser julgado por ela por ocasião de uma eleição, ela tem uma responsabilidade e um dever, ser inteiro, né? Ser 12 por 8, né? Mostrar-se para que a população possa julgá-lo e não se esconder, né? É evidente que eu tenho todo o orgulho de ter participado da administração do presidente Jair Bolsonaro. Eu fui testemunha das transformações que o país e que o Estado tiveram. Eu desafio, inclusive, desculpe, sem nenhuma soberba, mas apenas para comparação, qual foi o governo anterior que investiu tanto, com tanta intensidade e num período tão curto no Nordeste, em especial no Rio Grande do Norte, do que o governo do presidente Bolsonaro. Então é evidente que eu irei defender, né, o presidente Bolsonaro. A desaprovação se dá muito em função da forma como ele se comporta, é uma pessoa que não tem filtro, né? Ele fala o que sente, o que pensa, e nós estamos desacostumados com isso, que os políticos medem muito o que falam e, via de regra, não falam o que pensam, né? Então a população está desacostumada. E o presidente, ele na verdade, ele desafiou a grande imprensa, né? Então ele retirou a publicidade das grandes mídias nacionais, e isso gerou também uma retaliação contra ele. Basta ver, Carol, que quando se dá uma notícia boa em relação ao Brasil, sempre tem uma reticência, tipo, o PIB melhorou mais, os empregos aumentaram mais, né? A situação está boa mais, então a imprensa não consegue dizer uma coisa boa sobre esse governo.
Tá? Então, isso é massificado. Eu não conheço nenhum político que tenha aguentado 15 dias de pancada da Rede Globo e tenha se mantido incólume. Então, nós vamos aproveitar o processo eleitoral a partir do dia 28 ou 29 de agosto, quando a campanha vai para as televisões, e o presidente vai ter a oportunidade de prestar contas à população do Nordeste, do Rio Grande do Norte, de como ele se comportou, né, dos investimentos que foram feitos, das mudanças que ocorreram no Brasil. Eu não tenho dúvida que essa percepção vai mudar. Tá certo, então. Vamos acompanhar a campanha eleitoral, ver se muda, pelo menos diminui essa diferença entre os dois candidatos que estão polarizando a disputa, né, Vuno? A diferença é muito grande. Mandar um alô para João, diretor da UPA do BH. Quero mandar também um alô aqui, vamos lá, Antônio do Planalto 13 de Maio, está aqui dando a opinião dele. Ele não concorda muito com nossos entrevistados de hoje. Daqui a pouco eu mando mais alô, viu, gente? Vou dar uma lida. E aí, Vanuvo, qual é a sua opinião sobre estas falas do Rogério Marinho? O Rogério Marinho, ele é um político preparado. Isso é inegável. Ele também é um político de posição. Ele se coloca como o candidato de Bolsonaro no Rio Grande do Norte e ele tem a sua posição firme. Ele está de um lado. Quem quiser que busque o outro lado para ocupar, porque o lado dele já está ocupado. Então, ele é o candidato bolsonarista no Rio Grande do Norte em busca desta representação, daqueles que têm a sua ideia. Agora, nós, inclusive, hoje questionamos lá no Meio-Dia TCM, foi o nosso entrevistado de hoje lá na rádio, justamente sobre este momento em que se encontra Rogério Marinho nas pesquisas, onde ele, na espontânea, ele está à frente de Carlos Eduardo. Quando são apresentados dados da estimulada, quando os nomes são apresentados aos eleitores, na espontânea é aquela primeira resposta de cabeça, ele fica atrás de Carlos Eduardo. Então, as pessoas sabem quem é o Rogério Marinho, mas depois de terem conhecimento que ele é candidato, muitos deles não indicam votar no Rogério Marinho, que precisa fazer um trabalho além deste que ele já faz, né? Que é muito de posição, de propostas, mas ele precisa se aproximar um pouco mais da população com seus discursos. Acredito que ele só vai conseguir este reconhecimento também na estimulada quando ele conseguir traduzir as suas falas para o popular. Do contrário, ele vai continuar tendo que enfrentar este problema que ele está hoje. Apesar de ser reconhecido, não emplaca de verdade o seu nome ao Senado. A Aldenice Lima, ela está aqui dizendo a opinião dela. Ela diz que Rogério Marinho só fala na transposição do São Francisco, mas vale lembrar que essa obra, se dependesse do atual presidente, não seria realizada. Ele encontrou com mais de 90% das obras feitas. Pois é, existe aí toda uma história, essa transposição do Rio São Francisco, de muitos anos realmente. A gente traz aqui a participação da Leila Mello, dizendo que está passando para deixar um registro, é fã do cenário político. Muito obrigada, Leila. Informação com responsabilidade, a gente tenta melhorar a cada dia. Tem também aqui a participação do Márcio Alberto, que diz assim: fala em empregos para o povo, sendo ele o assassino das leis trabalhistas em desfavor do trabalhador. E aí, nesse assunto, a gente tem aqui a pergunta no nosso... Espera aí que eu vou chegar. A pergunta no nosso Instagram é do Ricardo Lima. Ele diz: muitos dizem que não vão votar em Rogério Marinho por causa da reforma trabalhista, que os trabalhadores perderam direitos. Vocês sabem informar quais os direitos perdidos dos trabalhadores por causa da reforma? Eu tenho alguns aqui, viu? A questão da quitação anual, a questão de deixar de ser considerado como integrantes da jornada atividades como descanso, estudo, alimentação, higiene pessoal e troca do uniforme. Também a questão do fim das horas extras, a questão do banco de horas. O intervalo da refeição pode ser somente 30 minutos, então realmente... nada de descanso, só o tempo para comer mesmo, né? O trabalhador autônomo que preste serviço continuamente e com exclusividade não é considerado como empregado, apesar dessa exclusividade. Mulheres têm um prazo menor para comunicar a gravidez em caso de demissão. Mulheres grávidas poderão trabalhar em atividade insalubre.
pagamento de custas processuais, ainda que o trabalhador seja comprovadamente pobre, são alguns dos exemplos. E aí tem muita gente que não concorda. Para o empresário, para algumas outras pessoas, ficou positivo. Para casos particulares de trabalhadores que gostam mesmo de não ter vínculo, mas em muitos casos realmente a desvantagem para o trabalhador está aqui em alguns exemplos, mas podemos encontrar mais se vocês acharem necessário. O nosso tempo já está no fim. Vamos embora. Amanhã tem mais cenário político. Um abraço, obrigado pela audiência de todos e até amanhã. Muito obrigada pela audiência, pelas participações aqui. Um abraço para todo mundo que participou. Amanhã, 7h25 da noite, a gente se encontra ao vivo aqui na TCM. Uma ótima noite e até lá.